Olá, bem-vindos a mais um Literatura Local, uma iniciativa Academia Passo Fundense de Letras e TV Câmara. E hoje o nosso convidado veio trazer aqui ao programa uma temática diferente das anteriores. Uma temática muito mais visual, colorida, divertida. Eu trouxe hoje o Renato Brito. Bem-vindo, Renato. Oi, Lu, tudo bem? Obrigado aí pelo espaço, obrigado por poder mostrar meu trabalho. A gente que agradece. O Renato é ilustrador, trabalha aí com o universo dos cartoons, dos quadrinhos, das ilustrações e trouxe todo esse universo colorido para a gente conversar sobre ele hoje. Eu conheço o trabalho do Renato pela internet, estamos também aí por desenvolver alguns projetos e espero que vocês gostem e acompanhem porque a gente tem bastante novidades no programa de hoje. Renato, me diga, como é que esse mundo colorido das ilustrações, das imagens, de contar histórias, inclusive por imagem, pegou você? Quando que isso começou na tua vida? Eu acho que já desde criança, assim, eu lembro de gostar de ver os meus pais desenhando. Era uma coisa assim tão gostosa assim que eu dava risada, assim, era uma diversão para mim, assim, sabe, ver eles desenhando. E daí eu comecei a desenhar por conta, ali vendo desenho animado na TV também, eu gravava e parava eles para poder copiar. Sério? Que legal! Primeira vez que eu escuto isso. O desenho te captava para além da história que estava sendo contada. Eu copiei muitos desenhos, assim, até na época que eu comecei a desenhar, estava chegando assim mais forte os desenhos japoneses, assim. Então daí o Cavaleiro do Zodíaco, que era um que passava na época, eu adorava, assim, foi um dos que me ajudou muito, assim, a desenhar, foi Cavaleiro do Zodíaco. E não era uma ilustração simples, né? Era das animações mais diferenciadas naquele ano, naquela época, né? Com certeza. Eu gostava porque, apesar de ser um desenho assim diferente, né, do que a gente está acostumado, ele é bem expressivo. Eu acho que os olhos, os olhares assim dos animes sempre me chamou a atenção. E eu procuro até hoje assim focar no olhar, assim, o olhar do personagem é uma coisa importante. Mesmo quando eu vou fazer cartoon, assim, eu gosto disso. E outro dia eu estava reparando também que os artistas que eu admiro, eles têm essa coisa assim de ter um olhar marcante, assim, sabe? De passar pelo olhar aquele sentimento, aquela impressão. Uma dramaticidade, assim, eu gosto bastante disso. Daí eu fui seguindo, quando já criança eu já fazia meus desenhos, já fazia minhas revistinhas em quadrinho também. Eu tenho guardado ainda algumas revistinhas que eu fiz quando era criança. Eu fui desenvolvendo, sempre quando me perguntavam o que eu ia ser quando criança, eu falava que ia ser ilustrador, desenhista, né? Na época eu não falava ilustrador, eu falava que ia ser desenhista. Então, desde criança foi me acompanhando. E eu acho que foi na escola, numa aula de artes visuais, que eu vi a possibilidade disso se transformar na minha profissão, sabe? Entrou uma professora lá no colégio, a professora Miriam Guellner, que ainda tenho contatos com ela. Olha aí, gente, a importância do professor na formação do artista, do profissional. Com certeza. A gente discute muito isso, sabe, Renato? Legal. Então, que bacana você trazer o nome dessa professora, Nossa. né? Ela, meu Deus, muito importante, sim. Ela me viu desenhando ali e ela que me trouxe isso, assim, que eu poderia usar a ilustração, o desenho como profissão, assim. Eu comecei a levar mais a sério, assim. Daí, a partir daí eu comecei a fazer curso para aprender as técnicas e tudo mais, porque até então eu estava livre ali, né, tipo, fazendo no freestyle ali, né. Começou como uma brincadeira, então, uma coisa que fazia para passar o teu tempo, para se divertir, como você falou no início, e foi ganhando forma isso no teu pensamento através também da dica da tua professora, que bacana. E assim, hoje tu estudou a fundo, né, para virar uma profissão, para você viver disso. Você é graduado em artes visuais,
também é um produtor multimídia, fez cursos nessa área ou a graduação também? Graduação também. Graduação também? Uhum. Que legal. E você tem uma pós em cultura e criação. Uhum. Isso. Aí eu já... Todos eles nesses cursos aí eu já tentava levar para a parte da narrativa visual, assim. O quadrinho sempre foi um negócio que eu gostei bastante, assim. Livro ilustrado também, né? Então eu sempre procurei, assim, né, nos estudos finais, ali nas monografias e tudo mais, sempre tentei levar para esse lado. Essa pós de cultura e criação, eu tive a chance de estudar assim, mais a fundo também o livro ilustrado, como é que funciona para poder criar, né, os desenhos para uma história. Isso me ajudou bastante, assim, eu gostei bastante. Ali eu criei um livro que eu ainda pretendo lançar ele. O nome dele se chama A Galinha Princesa. Olha, ó, gente, primeira mão na TV aí, ó. É um conto de fadas que se passa no Brasil e eu quero que no futuro eu quero trazer ele para as pessoas lerem ele. Desde já convidado. E é uma discussão que surge muito no meio da literatura, e acredito que passe pelas outras artes também, a questão do ser um talento, um dom ou um estudo também, algo que vai se lapidando. Eu particularmente acredito nas duas formas. Como você disse, a ilustração, o desenho animado, já te chamavam a atenção desde criança. Então estava ali em você aquele amor por essa arte visual. Mas depois, para virar uma profissão, você foi estudar sobre, você foi lapidar o teu talento. Exato. Eu acredito que seja uma união entre essas duas coisas, o talento, que também pode surgir depois, nem sempre é de criança, mas a gente como profissional precisa se lapidar. O que você acha disso? Nossa, com certeza. Eu acredito que essa questão do talento, assim, às vezes eu tenho a impressão que as condições ali que eu tive para poder me desenvolver, assim, para esse primeiro passo, assim, né? Por exemplo, lá em casa, os meus pais sempre incentivaram a leitura, incentivavam que eu me desenvolvesse, assim, né? Também com desenho, com massinha, né? Alguma expressão artística ali. Tem esse lado que eu acho que é bem importante, mas se eu não estudar, se eu não treinar, não existir eu conseguir desenvolver meu trabalho, assim, né? Eu preciso estar treinando sempre, preciso estar exercitando, preciso rever os conceitos ali, os fundamentos do desenho. Isso sempre tem que estar comigo ali, né? Eu sempre tenho que estar buscando isso. Aprimorando aquilo que você já tinha em mente. Exatamente. Na literatura a mesma coisa, a gente chega a reescrever 5, 6, 7 vezes um texto ou um livro e passa por muitas mãos revisando até lapidar e aquilo se tornar universal. Eu acredito que essa lapidação é a hora que deixa de ser só da gente, aquele trabalho artístico, para ser um pouquinho de todos, né, do público. Exato. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né, do trabalho que o Renato desenvolve. Você se envolve com muitos estilos, né, de ilustração. Isso. Qual que é o teu preferido, assim? O que tu trabalha mais forte na tua arte? O que eu gosto mesmo é o cartoon, que é esse que tu está mostrando, né? Esses estilos, todas essas ilustrações são estilo cartoon. Eu aprendi os outros estilos, assim, que nem eu sei fazer o realismo, que nem quando eu estava na faculdade de artes, a gente tinha, né, provas para fazer desenho realista e tudo mais, mas eu gosto do cartoon, assim, da expressividade dele, também de ter que usar poucas linhas para poder representar. É mais desafiador porque é mais limitado, né, os recursos ali para desenhar, e eu gosto disso. Eu gosto do desafio, que nem esse daqui, que é de uma personagem de um filme. Ela, tipo, para poder representar uma pessoa, se eu faço o desenho da pessoa realista, assim, eu tenho todos os recursos de luz e sombra, né, os detalhes todos ali, e se eu vou simplificar, é mais difícil, né, e eu gosto desse desafio, assim, de ter que simplificar e mesmo assim ter que trazer a semelhança da pessoa real, assim. O cartoon eu adoro, assim, gosto bastante. E ele é bem versátil também, assim, porque dá pra gente fazer humor, dá pra fazer aventura, dá pra fazer terror, dá pra fazer, sabe, suspense. Tem um artista que eu gosto bastante, que é o Osamu Tezuka, que é um artista japonês,
E ele é bem isso, assim, eu gosto porque ele faz um desenho super fofinho, bonitinho, assim, mas ele tá lá fazendo um drama super pesado, uma história de terror bem maluca, sabe? E com um personagem fofinho, assim. Então eu gosto disso. Dá pra misturar os estilos dentro do cartoon. E as narrativas, né? Exatamente. E eu acho que em outros estilos de desenho eu tenho a impressão que não funciona, assim. Imagina uma comédia ou uma história para criança com um desenho muito realista, muito pesado, assim, fica esquisito, assim, né? Às vezes, talvez não funcione. Então, eu acho que o cartão é bem versátil, eu gosto disso nele. É o que mais brilha teu olho, assim. E você está direcionando também a tua carreira para esse lado, né? Dos quadrinhos, do cartoon. Isso. Eu vou mostrar aqui um pouquinho o trabalho do Renato em termos de quadrinhos, que eu achei muito interessante, gente, essa coleção Inco. Esse eu fiz um curso que é de um pessoal lá do Rio de Janeiro, com o Rafa Pinheiro, que é um editor de quadrinhos. Ele tem uma editora que se chama Editora Guará. Eu vou mostrando aqui o teu trabalho, pode ser? E ele faz esse curso e no final das atividades ali, dos aprendizados, a gente faz essa coletânea, a gente participa dessa coletânea. Então tem vários estilos aí de quadrinhos, todos, né, produzidos por ex-alunos ali do curso. E é muito divertido. O quadrinho é um negócio muito trabalhoso, é uma das coisas mais trabalhosas assim, que eu já fiz, mas é muito gostoso assim, contar a história por imagens, que nem até, eu vou pegar esse aqui. Fica à vontade para mostrar. Essa história aqui, o roteiro eu recebi ele e é um roteiro todo sem falas. E eu tenho que mostrar uma tensão ali, que tem um personagem misterioso que vai aparecer, mas eu tenho que representar isso sem nenhum texto, sabe? Sem nenhum texto, só na base da imagem. Da imagem. E eu acho esses desafios assim que o quadrinho traz, eu acho muito legal. Eu gosto bastante disso. Já trabalhaste com eles em outras edições, né? Isso. Eu tenho aqui a Emboscada, que é uma outra edição. Essa foi a primeira que eu participei. Me chamou muito a atenção, assim, a qualidade também do material, que é uma outra coisa que a gente conversa aqui no programa. O livro, a revista, como objeto artístico também, que leva em conta a questão da estética, da qualidade, né? Até chegar nas mãos do leitor, para ser algo mais, como se diz, permanente, na verdade, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão preocupadas com isso também, que não é só a leitura, eles querem que o objeto também seja interessante, né? Que ajude a emergir ali no universo do texto, né? Da história ali que está sendo contada. Esse foi a primeira coletânea que eu participei ali com eles. E realmente, sim, isso que tu comentou da qualidade é algo que eles buscam mesmo ali. O Inco é o curso que faz parte da editora Guará, né? A Guará é uma editora lá do Rio de Janeiro e eles estão, cada vez assim, eles estão criando conteúdos mais interessantes. Assim, eu estou trabalhando com eles agora e produzindo conteúdos lá com eles. E eu gosto disso, assim, deles poderem contar histórias em quadrinhos, criarem histórias ali e que se passem no Brasil, sabe? E mostrar de um jeito diferente, assim, que a gente não está acostumado, né? Um Brasil, assim, de ficção científica, de terror, assim, sabe? Eu gosto dessa brincadeira que eles fazem. E acho que é um trabalho assim, bem relevante que eles estão fazendo, tanto pelas histórias quanto o material ali, o objeto, né, do livro que eles estão fazendo. Sim, eu dei uma lida breve ali. As narrativas também são bem intensas. Então tem todo esse cuidado, desde o texto até a ilustração, até o acabamento da obra, né, como vai comunicar. Então eu achei muito, muito interessante realmente. O teu trabalho tem esse cuidado, né? Com a cor. Você falou ali na questão brasileira, né? A gente tem essa coisa do brasileiro muito intensa, né? A intensidade, as cores. Eu vejo no teu trabalho que tu trabalha isso bem assim, de um jeito pop, urbano, mas sem largar essa identidade. Tô errada? Observei errado? Não. Eu escutei uma vez do Maurício de Souza, ele numa entrevista, né? O criador da Turma da Mônica, que ele estavam falando para ele quando ele estava começando a Turma da Mônica que tinha que usar umas cores frias para fazer os quadrinhos
e, né, uma coisa assim mais serena, não sei o quê. E daí ele conversando com ele mesmo, ele pensou assim, tá, mas a gente vive no Brasil, tem tanta cor intensa, né, a gente é tão um país tão colorido, assim, vou colocar umas cores mais vibrantes, assim. E isso me pegou quando eu escutei ele falando isso, deu, nossa, faz todo sentido, né, a gente é um país vibrante, caloroso, né, então eu gosto dessa coisa pop, dessa coisa vibrante, assim, colocar no meu trabalho também. Eu quero cada vez deixar mais forte isso, assim. Essa identidade. Aham. Renato, eu vou dar um conselho para quem está nos assistindo. Não saiam da frente da tela, do teu celular, do teu computador, da TV, porque a gente vai fazer uma breve pausa, mas essa conversa continua no próximo bloco. A gente ainda tem muita coisa para falar, né? Isso aí. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Voltamos, pessoal. Eu disse que era bem breve a nossa pausa, até porque o nosso assunto aqui está bem animado e temos muita coisa ainda para mostrar para vocês. Como a gente estava conversando sobre identidade, né? Essa identidade brasileira, intensa, colorida. O nosso país é muito colorido e está muito presente no trabalho do Renato. Estava falando aqui de uma referência dele, que era o Maurício de Souza. Isso, tu queres falar de mais alguma outra referência, assim, que te empolgou ou te empolga? Eu acho que, apesar, assim, né, por mais que eu desenhe quadrinhos, livros ilustrados e tudo mais, as animações são muito fortes, assim, para mim. Eu imagino, às vezes, quando eu estou fazendo quadrinho, eu imagino elas como animações ali acontecendo, por mais que eu queira que seja um quadrinho, eu imagino como uma animação. E tem um cara chamado Bruce Timm, que ele fez animações do Batman, da Liga da Justiça, do Superman, e ele tem um traço assim muito único, assim, ele é quase como se fosse um design, assim, os personagens dele têm um corpo muito específico, assim, e eu gosto muito disso, porque também, além de ser cartoon, né, cartunesco o trabalho dele, ele tem essa coisa de ter que representar com poucos traços os personagens. Eu acho lindo, assim, eu fico babando. Até outra vez, tempos atrás, eu estava revendo agora adulto os desenhos dele e continuam geniais, assim, tanto na questão de história, né, quanto na questão dos traços, assim, como é que ele representa, porque ele pega personagens conhecidos, mas ele dá a visão dele de como é que é o uniforme daquele personagem, o visual daquele personagem, e é sempre algo assim tão estiloso, tão único, assim, sabe? Eu admiro bastante. Eu acho que ele talvez esteja em primeiro lugar, assim, de um artista que nas tuas referências. Isso, que me inspira, assim. E além dessa tua paixão pelos quadrinhos, pelos cartoons, tu também trabalha outras narrativas visuais, né? Eu fiquei, assim, bastante surpresa de saber da tua parceria com a Desdémona, que é uma editora que eu gosto bastante, a Luciana Luller também, admiro o trabalho dela. E você trabalhou com a Desdémona aí no Armário de Basileu, da Daphne Dino. Mostrar aqui um pouquinho a obra. Então aí o mundo das ilustrações em livro. Sim, eu adoro, eu curto demais. Mostrar aqui alguns detalhes, né, da obra também. Tudo que é narrativo, assim, me atrai bastante, assim, eu gosto bastante. Esse foi o primeiro projeto que eu fiz com a editora Desdémona, foi a convite da Daphne Dino, né, que é a autora. E eu gostei bastante, assim, de trabalhar nesse livro porque é um livro que me desafiou no sentido de que ele tem vários momentos dentro dele. É a história de uma menina que ela vai mexer no armário do vô dela, né, o vô Basileu, e ela vai se deparar com algumas memórias dela mesma, sabe? E só que a maneira como o livro vai conduzindo a história, né, o texto vai conduzindo essas memórias é em formato de poemas, de cartas,
sabe? Tem várias estruturas diferentes, assim. E isso me instigou, assim, como é que eu vou fazer para representar esses vários momentos do livro nas ilustrações. Então, daí misturou... teve momentos ali que tem cartas, que é a minha letra que está ali, que eu fiz escrito à mão. Tem momentos ali que é a história em quadrinho, que a menina viaja lá para uma cidade onde tem uns fantasmas. Então, aqui, tem história em quadrinho, tem carta, Quer tem... mostrar? Pode ser. Essa parte aqui que a menina ela vai se encontrar com alguns fantasmas ali. Então tem essa estrutura de quadrinhos, tem as ilustrações tradicionais também, tem parte, aqui no início tem uma parte de carta também. Essa ilustração eu gosto bastante, que é um anjo que a menina encontra. E de poder trazer essas representações diferentes também, que surpreendessem o leitor, né, quando olhasse. Aqui é uma parte de uma carta. Porque tem lobisomem, tem fantasma, e eu queria poder trazer eles de um jeito que causasse um estranhamento, assim. Eu não queria que fossem aquelas representações tradicionais, assim, do anjinho com asinha e tudo mais, sabe? Que o pessoal está acostumado. Eu queria que causasse esse estranhamento também quando eles olhassem, porque é o estranhamento que a menina está sentindo ali, a personagem está sentindo, né? De ver aquelas figuras e lembrar daquelas figuras estranhas, assim. Que bacana. E o segundo projeto que você realizou com eles já foi um projeto bem mais denso, bem mais adulto. Não que o livro anterior não seja, mas eu digo assim, uma temática mais pesada. Sim. Né? Que foi o Coven. Também a organizadora foi a Luciana Luller. São contos de terror. Isso. E esse livro aqui já li, recomendo inclusive, e é um terror... né, um conto de terror escrito por mulheres. E é um terror que é muito próprio do dia a dia feminino, né? Dia a dia das mulheres. É um terror bem interessante, bem diferente do que é um terror bem urbano, digamos assim. Não vou dar spoiler do livro, mas leiam. E o teu trabalho aqui também casou muito com essa questão. Né? Trouxe algo assim até meio... Não sei, para mim me remeteu um pouco ao gótico. Não sei se foi isso. Sim, foi uma das referências. Nesse livro o desafio foi não dar spoiler, né? Não contar os trechos importantes da história, porque são contos, né? Então são narrativas assim, mais curtas, e eu não poderia entregar ali qual que é a graça, né? Então eu tive que criar ilustrações que instigassem assim, a leitura, que ajudasse a criar a aura de mistério assim, né, das histórias. E foi muito bom. Meu Deus, teve alguns contos que foram bem difíceis assim, de encontrar qual que seria a imagem, porque né, nessa coisa de não posso estragar a surpresa do leitor, o fechamento ali da história. Então daí teve uns... E é um desenho diferente, né? Que nem eu comentei, eu sei fazer outros estilos, né? Que nem esse aqui está indo mais pro realismo do que pro cartoon, mas eu gosto de brincar assim. Eu acho que que o ilustrador ele é como se fosse meio o ator assim numa peça de teatro, que ele, tipo assim, se eu estou fazendo terror eu tenho que ter uma interpretação, né? Um filme de terror, um teatro de terror é uma interpretação, comédia é outra. Né? Eu gosto de pensar assim também, apesar de eu achar que o cartoon ele é bem versátil e serve para várias narrativas, eu gosto de às vezes precisa, eu posso, né, mudar meu figurino aqui de ilustrador e pensar diferente, assim, né, os desenhos. Que legal essa ideia, porque eu tinha pensado por esse lado. E falando nisso, né, muitas vezes o texto é teu, o cartoon, a revista em quadrinho, a narrativa é tua, personagens que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? A construção do personagem e da história e das narrativas é tua, mas muitas vezes, como no Armário de Basileu, Coven e outras histórias que você já ilustrou, a narrativa é de outra pessoa. Você vai entrar aí com a narrativa visual, mas o texto, a história é de outra pessoa. Como é para te trabalhar com essa questão? Sim. Com os autores, com as autoras que te contratam, que encomendam a tua narrativa, né? Para ilustrar suas histórias? Eu gosto bastante. Eu gosto porque me instiga, assim, a estudar, pesquisar, como é que eu vou fazer para representar aquele
texto ali, né, em ilustrações. O que o texto precisa, né, de ilustração, o que precisa ser ilustrado, o que não precisa para não ficar redundante. Então eu prefiro ter que desenhar o texto de uma pessoa do que eu escrever um texto e alguém desenhar para mim. Eu acho que eu seria muito coruja, assim. Mais ciumento, digamos assim. Eu acho que eu seria mais chato, assim. Ainda não tive essa experiência, mas eu acho que eu imaginando que eu acho que eu seria mais cri-cri ali. Não, Pois é, e como é que funciona esse diálogo com o autor? Porque eu falo por mim, eu sou escritora, mas eu não desenho absolutamente nada. Se eu desenhasse um ovo, você ia perguntar se é um círculo, se é um ovo, se é uma elipse. Enfim, né? Não ia conseguir comunicar. Não estudei também para isso, mas a gente tem uma ideia, o escritor que não ilustra, a gente tem uma ideia na cabeça de personagens ou da construção daquele ambiente, então a gente não consegue colocar no papel. E muitas vezes a gente leva isso para o ilustrador, essa angústia, digamos assim. Como que é esse diálogo entre o que o escritor imaginou e o que tu está vivenciando ao ler aquele texto para criar? Como é que é esse diálogo? Eu gosto, essa palavra diálogo, acho que é a palavra-chave para funcionar. Assim, acho que precisa ter uma boa conversa e deixar bem claro qual que é a intenção do autor ali, o que ele está sentindo, que vontade ele quer. Por exemplo, nos livros que eu fiz no Coven, a Luciane, ela já me passou o que ela queria. Assim, ela queria uma ilustração para cada conto, sabe? E o meu desafio era encontrar qual que era o tema ali que eu ia desenhar, né? Já no Armário de Basileu, a Daphne Dino me deixou o campo aberto, assim, sabe? Então eu pude propor para ela que tipo de ilustração. Eu propus ali a questão da história em quadrinho no meio, coisa e tal. Então, deixar bem claro, assim, qual que é a tua expectativa, assim? É um desenho mais para esse lado, a gente vai conversando. E daí depois eu faço um rascunho, assim, bem simples. Não é um desenho bonito, assim, é um rascunhão, só para dizer assim, eu pensei em desenhar uma caveira desse jeito, daquele outro, o que você acha? Tem essa conversa para ver se a ideia bateu, assim, se a minha ideia bateu com a da autora, do autor. Daí depois eu parto vou desenvolvendo. E aí vai dialogando. Eu acho que depois desse primeiro momento, assim, de planejar, conversar, rabiscar, eu acho que a coisa deslancha mais fácil, assim. Porque daí depois, para ter alguma alteração, eu não tenho problema se precisar alterar alguma coisa, assim. Mas às vezes, se essa conversa funcionou, assim, esse primeiro momento funcionou, assim, depois as trocas ali, alterações é coisa mínima, assim, coisa boba, assim, tipo, não, quero o cabelo mais curto, uma coisinha mínima, assim, sabe? Mexe esse personagem mais para esse canto, sabe? São coisinhas, detalhes, assim. Que bacana. E voltando agora um pouquinho para o cartoon, que é a tua área apaixonante, digamos assim, né? O que tu tem a paixão por fazer, você também constrói narrativas que ficam muito claras através da construção dos teus personagens. A gente vai mostrar aqui um pouquinho alguns dos teus personagens mais fixos, digamos assim, mais constantes. E cada um deles traz uma narrativa, é isso? Isso. Tipo, eu estou chamando essa turma aí, esse pessoal dos Renatuns, né, que são meus cartoons. E eu brinco que eles cada um é um pedaço de mim, assim. Eu uso eles para poder expressar alguma opinião minha de alguma área aí da vida, assim, sabe? Cada um representa alguma coisa. E olha como são diferentes, né? A gente vai mostrando alguns aqui na tela. A Samantha, uma blogueira em forma de anta. Tem uma crítica aí nesse cartoon. O cartoon está muito ligado a essa crítica social, né? Ou não? Tem isso um pouquinho, e ao mesmo tempo eu quero transformar ela num exemplo positivo, assim, entendeu? De blogueira positivo, porque a gente teve já aí, volta e meia aparece algum exemplo, né, de blogueira fazendo alguma bobagem ou defendendo alguma besteira. Então eu quero poder representar ela, trazer um lado positivo também. Positivo dos blogueiros. Aí aparece a Rita. Isso. Causos da Rita. A Rita é o meu personagem coringa, assim, que eu uso ela em um monte de situação, assim, quando eu quero brincar com alguma situação, sei lá, que está acontecendo, assim, eu uso ela daí como ela é o pau para toda a obra. Ela é tua fiel escudeira aí nos assuntos sociais.
Olha, vou dizer que eu puxo muito pro Reco, tá? Um dos, assim, mais que eu gosto, eu acho ele muito meigo, assim, mas ele faz a crítica dele. Sim. Com aquela fofura. Não sei, pra mim me remete, assim, um carinho, sabe? O Reco, ele é o mais fofinho, assim, ele é mais manso, assim, de todos. E ele realmente é pra poder brincar, assim, com essa coisa de mensagem mais de empatia e tudo mais. O Chico, ele já é o meu personagem nerd, assim. Chico Nerd. Daí, tipo, pra brincar com questão de filme, até tá pra sair uma tirinha dele lá no meu Instagram. E daí é pra brincar com essas situações, assim, como é que tá agora, que nem a gente tá vivendo uma época de um monte de filme de super-herói e tudo mais. Então, é pra brincar com essa indústria aí de cinema, videogame, esse lado aí. Entrar nessa vibe. E a Kátia Cartoon, adorei, né? Super glamurosa. Eu também, um dos teus personagens, assim, que pra mim, né, particularmente me chama, assim. A Kátia, ela é, tipo, uma paródia que nem aqueles personagens clássicos, que nem Mickey, Minnie, assim, sabe? Ela brinca um pouco com esses personagens clássicos e ela tem acho que ela é a que tem a crítica, assim, críticas sociais, assim, mais fortes, assim, que é onde... também gosto por causa disso. Quando eu preciso ali, eu coloco ela. E o Cocote é o meu personagem que acho que o pessoal mais conhece, por enquanto. O pessoal mais comenta e pede tirinha nova do Cocote, que como o nome já fala, é para brincar com o lance dos coaches, que ainda está em voga, né? Essa coisa das dicas, e ele dá umas dicas meio furadas, ou umas coisas assim meio... Aquelas frases desmotivacionais. Desmotivacionais. Isso aí. Que bacana. E é um jeito de comunicar pela imagem e pelas tirinhas que são próprias tuas, né? Essas narrativas são tuas também, né? Eles não aparecem só a imagem, mas eles trazem aí uma narrativa em tirinhas. Isso... Exatamente. Eu vejo que ao longo do tempo, aí, quando eu comecei esse trabalho, acho que foi em 2019 que eu comecei a desenvolver esse trabalho no Instagram, fazendo as tirinhas e tudo mais, eu percebi que o cartoon, esses personagens, eles me ajudavam tanto a extravasar, assim, né, as minhas opiniões, né, o que eu pensava, o que eu sentia, que é uma coisa bem comum, assim, né, a gente vê outros, Angeli, Laerte, todos esses grandes cartunistas que a gente tem no Brasil, eles já usam, né, há muito tempo o cartoon para se expressar. E eu senti que ele me ajudava, assim, a me aliviar, assim, e a me conectar com as pessoas, porque eu por um tempo, assim, eu achei que o meu tipo de humor não ia encontrar leitores, assim, sabe? E graças à internet, aí, o Instagram tá se conectando, assim, tem gente do Rio de Janeiro, do Pernambuco, Recife, de vários cantos ali que estão se conectando com o meu trabalho. Dá uma felicidade, assim, uma satisfação bem legal. Pra gente aí, chegando ao final desse papo, que a gente teria ainda mais alguns minutos, algumas horas aí para conversar, que a tua arte é muito plural, Renato. Mas pra gente ir finalizando, sabe, nos dar assim um pequeno, breve spoiler do que vem pro ano que vem, né? Porque agora a gente já tá entrando numa época de se encaminhar para fim de ano, metade de outubro já passou, novembro tá vindo aí, tem projetos novos? Tem, eu já tô desenvolvendo, já tô trabalhando. Eu tenho trabalhado em tirinhas que são quadrinhos curtos e no ano que vem eu quero me aventurar em fazer um quadrinho maior, né? Então esse é o meu grande projeto para o ano que vem, é fazer um quadrinho, uma história em quadrinho com o meu trabalho. 2023, então já está aí desenhado, literalmente, para você. Bom, Renato, onde é que o pessoal pode te encontrar para saber mais do teu trabalho? Qual a rede social que tu utiliza? Eu tô em várias, no TikTok, YouTube, mas principalmente ali no Instagram, onde eu tô mais forte. Eu quero até reativar ali minhas outras redes, mas no Instagram, Renato Brito Arte, Renato Brito com 2 T's. Vocês me encontram e vão saber, ali eu aviso as outras redes onde eu tô, o que eu tô lançando. E aí vocês podem acompanhar mais o trabalho do Renato. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por trazer a tua arte tão colorida, vibrante aí, e inteligente também pra gente, poder compartilhar com quem nos assiste. Valeu. E ano que vem
Já fica o convite aí para trazer mais dos teus projetos aqui com a gente. Muito obrigada. Se você quiser também falar com quem nos assiste, se pedir, fica à vontade. Muito obrigado aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, tenham se inspirado. Quem gosta de desenhar, volte a desenhar, e que vale muito a pena para a gente se expressar. E me acompanhem no renatobrito.art, aliás, Renato Brito Arte, no Instagram. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixe de acompanhar os próximos Literatura Local. Até a próxima!